boa noite. Boa noite, Bia. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rafael, Fábio, Thaís, Clarice. Tudo bem com vocês? Boa noite, Tamires, Joy. Sejam muito bem-vindos. Thaís, Diniz, Clara. Oi, lindas. Adoro o conteúdo de vocês. Muito obrigada. Sejam muito bem-vinda. A Adrienne falou, é hora dos socos com luvas. Hoje é sem luvas. Oi, Gardênia, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão entrando. Oi, Thay, obrigada. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Jane. Jane tá sempre por aqui. Boa noite, Karen. Carol, tudo bem com vocês? Nossa convidada chegou. Avisando enquanto a Thaís entra se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem, por gentileza. Vitor falou que seu cabelo está bonito, amiga. Obrigada. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Que lindas vocês estão! Nós não temos nem roupa. Ai, para com isso, estão maravilhosas. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? A gente está conseguindo te ouvir bem e te ver bem. Pessoal, nos digam se vocês estão nos vendo bem, nos ouvindo bem. E se alguém puder, por gentileza, escrever o tema da live aqui para a gente fixar. Sejam bem-vindos. Quem está entrando aí? Está entrando uma galera. Boa noite. Ouvindo bem, vendo bem. Obrigada. Ótimo. O povo já tá mandando os foguinhos aqui nos comentários. Live dos coléricos vai ter fire. Vocês são o quê, inclusive? Não sei. Qual que é o temperamento de vocês? Quer tentar um chute? Gente, não faço a menor ideia. Eu acho que vocês são, não sei, não são coléricas, nenhuma das duas. Eu sou colérica. Ai, que bom. Então, não sei, eu não gosto de dar palpite. Só, eu não sei, porque falam que tem relação à fisionomia, né, esse tipo de coisa, mas eu não sei nada, gente, então eu não chuto. A fisionomia não dá sempre certo, mas é um bom indicador, né? Sim. Ela também ajuda, né? Gabriela é colérica e eu sou melancólica. Então. Eu falo que tem mais cara de delicadinha mesmo, né? Os melancólicos são mais delicados. Mais angelical, né? Isso, passa uma tranquilidade, uma calma, exatamente. Sim. A voz mais mansa, né? Exatamente. Tem uma mansidão na voz que tranquiliza, que acalma. Engraçado porque muitas pessoas me falam isso. Nossa, mas você é tão doce, você é tão meiga. Você fala assim de uma forma tão suave que me dá uma paz, mas eu nunca achava isso. Não, mas Tá aí, mesmo. você tá falando aqui que seu áudio tá baixo. Melhorou um pouquinho? Acho que tava um pouco abafado aqui no... Vocês estão me ouvindo bem aí, vocês? A gente está ouvindo bem. Pode ser... Tentem aumentar o volume do celular aí, pessoal, porque pode ser o barulho do lugar que vocês estão. Beleza. Vamos começar. Então, a gente está vindo de uma sequência de lives, né, sobre cada um dos temperamentos. E a gente está justamente trazendo nos temas, né, das lives algumas das principais dificuldades de convivência com as pessoas de cada um dos temperamentos. E uma reclamação frequente que aparece, principalmente no box para nós, em relação aos coléricos, é a impaciência que os coléricos têm, né, com o tempo dos outros. O colérico, ele tem dificuldade de aceitar ali que o outro não está no mesmo ritmo que ele. E isso passa para muitas pessoas, assim, quanto mais deseducado é o colérico, mais ele vai passar aquela impressão de que ele se sente melhor, que o ritmo dele é melhor, que a produtividade dele é melhor. Então, as pessoas ficam com essa sensação, assim, de nossa, esse colérico está sempre se sentindo superior a todo mundo. E o colérico, ele tem essa praticidade, essa objetividade que faz realmente com que ele dê conta de levar os projetos adiante, né? Então, ele sabe disso, ele tem resultados ao longo da vida que vão mostrando para ele que ele é capaz.
E aí acaba, se ele não se controla muito, ele acaba achando que ele pode mais que os outros, que ele tá sempre certo. E aí quem convive com o colérico fala assim, nossa, esse cara, esse cara é um babaca, esse cara acha que ele tá sempre certo. Então costuma ser muito difícil. Eu imagino, hoje a gente te acompanha aqui, né, pelo Instagram e vê que você é uma colérica educadíssima. Mas isso não tem dificuldade para você? Como é que é aí? Como é que foi para começar a educação desse temperamento? Então, até tem um pessoal que às vezes me pergunta, mas você não é sanguínea? Porque eu sou muito da zoeira, eu sou muito extrovertida, né? Isso é uma característica muito forte minha mesmo, mas assim, acho que a questão do sanguíneo para por aí, a extroversão, porque eu sou muito colérica, né? Quando eu comecei a estudar o assunto dos temperamentos, eu comecei a estudar com os padres que acompanham a gente aqui há muitos anos, então eu conheci a abordagem dos 8 temperamentos, que tem algumas diferentes, né? E nessa abordagem já deu que eu era colérica, eu me identifiquei perfeitamente. E aí, quando eu conheci a abordagem dos 4, li mais alguns livros, eu tive certeza, eu sou uma colérica típica, né? E esse conhecimento, como você falou, ajuda muito a gente a não ser detestável, né? A ser... Assim, tá na gente, a gente tem que controlar, né? Porque, graças a Deus, Deus deu racionalidade pra gente e na busca das virtudes a gente tá aí para transformar os defeitos dos nossos temperamentos, né? E botar para jogo aquilo que é bom. E eu acho que essa é a questão do colérico, né? O colérico, ele vê muito o que ele tem de bom e ele se cresce muito nisso, né? Eu brinco que eu sempre falo que o meu lema de colérica é seja menos. Eu sempre fico com seja menos, né? Você não é a última bolacha do pacote, sabe? As outras pessoas também são capazes. Enfim, é muito assim, seja menos, sabe? E ao mesmo tempo, eu falo que também o meu lema é sem tempo irmão. Eu sou muito assim... E eu tenho muita dificuldade de lidar com essas coisas que você falou, né? A lentidão, enfim, o típico do colérico. Mas esse conhecimento é muito bacana mesmo para ajudar justamente a gente controlar tudo isso, né? Então, eu sou casada com um fleumático e isso faz muito bem para mim. Assim, é um equilíbrio muito bom eu conviver com um fleumático, porque nós somos opostos em muitas coisas. E eu ajudo ele e ele me ajuda, assim, né? Mas é engraçado, porque o fleumático, ele tem uma tendência à lentidão, né? Ele fica ali, eu falo que é a minha dengue, é a minha água parada. Sei muito bem como ou a minha plantinha, né? Que eu falo, ai, minha plantinha e tal, fica ali. E é engraçado, porque assim, às vezes meu marido, por exemplo, ele me ajuda muito com as crianças no banho. Ele sempre dá banho nas crianças, normalmente, quase todo dia ele que dá o banho. Só que assim, eu sou meio general com a rotina. Eu sei que eu tenho que ser mais flexível, eu sei que eu tenho que dar uma relaxada, né? A gente sabe os defeitos que a gente tem que melhorar. Mas com a rotina eu sou muito certinha, porque eu vejo como isso é positivo na vida das crianças, da família. Enfim, isso também é uma coisa positiva do colérico, né? Mas a gente tem que saber dosar para não ficar aquela coisa muito pesada e maçante para as pessoas que convivem com a gente, né? E aí tá chegando o horário, eu já sei, ó, tá dando o horário do terço, da janta, do banho, botar na cama e dormir. Tem um horário, eu sou muito ligada nisso. Então eu falo, Diogo, tá na hora do banho. Aí ele fala, tá, já vou. Não vai, não vai. Aí eu ele fala anteriormente, né? Vou dar o piti, porque o meu primeiro impulso é fazer assim, meu filho, e aí? É agora, entendeu? Não, já vou. Aí tá. Aí dá 30 segundos e eu, tipo, você não foi por quê? O que tem aí? É o horário, se você não for agora. É muito engraçado, assim. Então eu tento controlar, ao mesmo tempo eu tento dar uma puxadinha, mas eu tô sempre me policiando mentalmente, sabe? Eu sei dos meus defeitos, eu sei do meu impulso de ser muito chata com isso. Então, eu tô sempre tentando controlar. Então, tipo, mas você sabe, se você demorar muito aí, você tá fazendo vários nada, né? Não é que você tá ocupado. Se eu estivesse ocupado, eu catava as crianças e ia lá dar banho. Mas não tá, então vai lá. Vai lá logo. Mas eu tenho que falar com mais calma, até baixar o tom de voz, porque eu sou muito expansiva, né? Essa coisa. E às vezes a gente fala meio berrando, parece que a gente tá bravo, mas não tá, é o meu jeito. Eu sou assim, ó, eu falo e gesticulo, e ele é calmo, ele é tranquilo. Mas enfim,
exemplos que a gente tem, né? São coisas assim que a gente vai aprendendo a lidar, mas teria muito o que falar. É engraçado porque, para as crianças, por exemplo, é ótimo o componente seco do temperamento colérico, porque a gente é muito natural para nós essa disciplina, a implementação da rotina, do horário, né? Então, se é uma criança de temperamento úmido, vai ser fácil ajudar essa criança a ser constante, porque a criança precisa dessa estabilidade da rotina, né? Dessa previsibilidade. Então, os pais temperamentos secos têm mais facilidade de colocar isso. Agora, na convivência com um adulto de temperamento úmido, que é o seu caso com o seu marido, você já não consegue ser incisiva, mas tem que respeitar o limite do outro ali, né? Exatamente. Eu lembrar, ele não é meu filho, né? Eu sou casada, então eu não posso ficar mandando e impondo, né? Porque esse também é um grande defeito do colérico, né? A gente tem uma necessidade de controle e eu sei o que é melhor, né? Eu sei, ainda mais assim, é uma coisa positiva, como você falou, né? A gente tem essa tendência a governar, a tomar conta. É uma coisa que a gente faz bem e faz com gosto, a gente toma gosto, né? O colérico, ele gosta de estar à frente, de ser um líder, enfim. Então, para mim, que governo uma casa, que tá tudo na minha responsabilidade, é bom. Só que assim, né? Eu não sou um general que vou mandar meu marido, faz aqui, cara. É muito assim, tipo, eu tiro o lixo, eu quero que ele leve o lixo imediatamente. Mas, assim, não é meu mucamo, entendeu? Eu tenho que ter paciência, amor, por favor, né? Até tudo isso a gente aprende, a moderar o tom de voz, a não ser no tempo que a gente quer exatamente, né? Mas, assim, eu sou muito racional, né? Eu sou uma pessoa que, acho que também característica do temperamento, o sentimental não vai pra mim. Claro, não é que eu não tenho sentimento, eu tenho sentimento. Mas as minhas atitudes, tudo, rege a minha vida em geral é sempre mais o racional. Desde a minha conversão foi assim, a minha conversão foi 100% racional. Eu era ateia e eu vivia muito bem assim, eu não me importava, tipo, mas eu também não tinha preconceito, sabe? Eu falava, eu não vejo sentido nisso. A partir do momento que eu ver, que alguém me mostrar por A mais B que isso faz sentido, eu não vou ter problema em admitir lá. E aconteceu assim, eu fui totalmente racional lá, Aristóteles, São Tomás de Aquino, li tudo, falei, beleza, me converti. Eu não tive uma experiência sensorial, essas coisas não me tocam, não é comigo, entendeu? Mas enfim, aí na minha vida é assim também, né? As crianças, o marido, é ali, você... Se deixar a gente tomar conta, e para agora, as crianças também têm que tomar muito cuidado, né, para você não gritar. Eu tenho que lembrar que às vezes o Tomás é criança, porque assim, o Tomás já tem quase 4 anos. Então, ele entende muita coisa, ele fala, ele tem domínio completo do vocabulário, então às vezes eu acho que eu tô falando com um mini adulto, né? Aí, sei lá, coitado, o bichinho derruba um copo de suco na mesa na hora do almoço, que é uma coisa mais normal. Eu sou capaz de dar um berro, assim, do fundo da alma. E assim, cerrando os dentes, sabe? Tipo, como você foi capaz, entendeu? Nossa, muito. As pessoas não imaginam, né? Falam, nossa, é uma lady. Não, gente, é fogo, né? É difícil. Mas a gente vai tentando. Antes um pouquinho da live, a gente estava conversando sobre essa questão do colérico de ser muito produtivo, de ser muito ágil com as suas coisas, né? E assim, ele tem uma motivação natural para agir, para fazer tudo. E ele acaba se impacientando com os outros. Ele é impaciente com o sanguíneo, porque o sanguíneo ele é muito inconstante, ele começa uma coisa, não termina. Né? Exatamente. Ele começa uma coisa, não termina, aí ele começa que já dispersa com outra coisa, ele não consegue concentrar, não consegue aprofundar. Ele é impaciente com o melancólico, porque o melancólico é muito perfeccionista, ele quer as coisas assim, tudo perfeitas, e por querer muito perfeito, ele acaba demorando muito para executar. O colérico, ele quer bem feito, ele quer perfeito, mas ele quer rápido. Isso. Então, ele acha que ele faria desse jeito. Então, sem tempo, irmão. Então, assim, que o melancólico demora 3 horas para fazer, ele quer resolver em uma e vai ficar muito bom. Exatamente. E ele tem muita paciência com o fleumático, porque o fleumático é muito calmo. Eu falo assim, o Diogo, ele é fleumático, eu acompanho o Diogo também, eu morro de rir dos stories do Diogo. Meu noivo também é fleumático e eu falo assim, até no vestir a roupa, eles são fleumáticos. Tipo, a gente faltando 10 minutos para ir à missa, a gente vai demorar 5 minutos para deslocar, mais ou menos, então ele tá terminando de arrumar.
Não, geralmente eu sou atrasada, tá? Mas eu tô contando de uma circunstância. Aí ele tá atrasado e ele veste a blusa devagarzinho. E por mais que eu sou melancólica, eu também sou muito ativa. Eu gosto muito de fazer as coisas assim, na hora. E isso acaba fazendo com que a gente fique impaciente, né, com o outro. Muito, E assim, muito. esses dias, terça-feira, a gente estava fazendo uma live sobre temperamentos e casamentos. A gente está falando muito essa questão de ser compatível, de ser incompatível, no sentido de ser temperamento igual, ser temperamento diferente. Assim, quando tem algo no outro que é diferente de nós, a gente acaba, assim, às vezes ficando um pouco impaciente, mas por outro lado também serve para equilibrar as nossas tendências, né? Se o outro é Isso. muito devagar e a gente é muito rápido, acaba assim ajudando a gente a desacelerar um pouquinho e ajuda o outro a ser um pouco mais ativo, né? É E aí o isso. pessoal pergunta aí também, mas e quando os dois são coléricos ou quando os dois são melancólicos, né? É da mesma forma, gente, assim, vocês vão conseguir se entender mais, assim, nossa, a gente tá falando a mesma língua. Mas, por outro lado, se não cuidar, também pode entrar em atrito toda hora. O pessoal sempre quer respostas prontas, né? De qual é a melhor combinação de temperamento? Ai, É não. ser o meu relacionamento com o ciclaninho, que é de outro temperamento. Se vocês estiverem dispostos, ter temperamentos iguais vai dar certo. Se vocês estiverem dispostos, ter temperamentos opostos vai dar certo também. Porque os opostos vão formar uma complementaridade para quem quer amar. Então você vai ter ali um exemplo muito próximo de virtudes que você precisa adquirir. Entende? De coisas que você não tem, que tem no outro, e que você pode aprender com ele. Ao passo que se você se relaciona com uma pessoa que tem um temperamento igual ao seu, aí que você tem razões para ser empática com as dificuldades do outro, porque são as mesmas que as suas. Entende? Mas aí o pessoal quer a fórmula mágica, né? Não adianta. Eu vejo isso que você tinha falado de se complementar mesmo, né? Eu vejo demais isso. Então, assim, eu como colérica do meu relacionamento, eu sou muito impulsiva, eu não reflito antes de fazer as coisas, sabe? Eu vou lá, bala de canhão, sabe? Depois eu me arrependo, meu Deus, não precisava ter feito isso, Não pensa, só faz. Vai lá e faz, ou vai lá e fala. Às vezes numa discussão, né? O colérico, ele pode ser cruel, eu falo assim, porque a gente tem essa tendência a ser mais insensível, né? E muito explosivo enfim. O Diogo, ele é calmo, ele é ponderado, ele é reflexivo, ele pensa, planeja, né? Então, assim, isso também é muito bom pra mim, sabe? Às vezes eu tô ali, ele tá só vendo, assim, tipo, calma. Não. Quase te lembrando do bordão sem menos. Tipo, assim, por exemplo, tenho a loja, né? Assim, eu vejo que muito do sucesso da loja se dá pelo meu temperamento. Assim, né? Poxa, nossa, eu aceitei a missão, digamos assim, casada, com filho, sem ajuda em casa, ralei pra caramba, trabalhando todo dia, até de madrugada, fazendo 1 milhão de coisas. Mas, assim, pra mim foi maravilhoso, foi excelente, assim, Quanto mais trabalho, mais animada eu ficava, entendeu? Assim, nossa, tá tendo pedido, eu não tô dormindo aqui, mas que legal, tá crescendo o negócio, a gente vai dar um jeito aqui, mas nossa, tá incrível, entendeu? Mas Desafio. aí vem um problema na loja, que é normal, né? Você tem um negócio, você tem problema. Nossa, aí eu ficava louca, tipo, com o fornecedor lá. Meu fornecedor fez uma bobagem lá no tecido. O meu primeiro impulso é ligar, soltar os cachorros, xingar. Você tá louco? Você é retardado? O que você fez? Isso daí custa não sei o quanto. Né? E eu aqui com o Diogo, eu solto o verbo, né? Fala esse jumento, esse não sei o quê. Né? E aí ele só ouve, assim, o meu piti, né? Aquele transtorno ali do momento. Aí, tipo, acabou, Jéssica? Sabe o meme? Acabou, Jéssica. E aí ele... então, essas coisas acontecem, né? Se você não quer que aconteça problemas, não tem empresa, né? Fica aqui, é assim mesmo, acontece. Agora a gente vai lidar com isso. A gente depende do cara. Se você for lá ligar para ele, xingar ele de tudo quanto é nome, a gente vai ficar na mão, a gente depende dele. Então, a gente vai respirar fundo, vai falar onde errou, a gente vai tentar consertar. Se não der, ele vai reembolsar a gente. E aí ele vai falando, vai jogando a aguinha no fogo, entendeu? Eu já vou baixando a bola, é mesmo. Tudo bem.
beleza. Aí, bora pra outra, sabe? E É muito aproveitando, bom. Isso, assim, aproveitando. isso acontece em todas as gamas da nossa vida, né? Na empresa, demais. Eu sou muito desesperada, esbaforida. E a mesma coisa, assim, eu falo, nossa, esse tecido, esse vestido aqui, eu sei que as meninas vão amar. Nossa, eu vou arrebentar. Quanto tem na conta? Eu vou comprar tudo de tecido, que a gente vai fazer 1000 vestidos. Fala, não é assim, ô louca. Calma, calma. A gente tem que ter reserva, tem fornecedor para pagar, a gente não sabe. Aí eu, é mesmo, lá, lá, lá. Enfim, e assim vai, em casa, com as crianças, né? Isso é muito legal. Então, assim, o colérico, ele precisa aprender a baixar a bola, a ouvir. A gente tem muita dificuldade para ouvir. A gente tem certeza que a gente sabe o que é melhor, o outro não sabe. A gente tem paciência até de ouvir. Quando o outro começa a falar, meu Deus, eu podia estar lavando a minha louça ali do que eu ouvi ele, porque eu já sei que ele tá errado, sabe? E não é assim, não é. A gente não é autossuficiente. Nós não somos melhores. A gente pode ser muito produtivo, muito assertivo, muito motivado, isso é muito legal. Mas os outros têm também um monte de coisas boas que a gente não tem. A gente tem que ouvir, a gente tem que somar. Enfim, então esse conhecimento realmente é muito bom para a gente estar sempre fazendo essa meditação para realmente conseguir transformar esses defeitos e buscar as virtudes, né? Um dos problemas que causa esse sentimento de superioridade no colérico é ele ter dificuldade de escutar crítica. Porque ele é criticado, ele já está ali pensando em como se justificar, como justificar o erro. De modo que ele não precise admitir que errou, não precise lidar com as consequências daquilo. E aí, quando o colérico vai exercitando a humildade, ele vai conseguindo ouvir melhor as críticas, entender que o fundamento daquela crítica ali que fizeram, pedir desculpa. O colérico tem muita dificuldade. Às vezes o colérico é tão prático, e isso inclusive eu aprendi com o Janine. O colérico é tão prático que às vezes alguém manda aqui: olá meninas, boa noite, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida, tal coisa. Quando eu leio, o meu primeiro impulso, já aconteceu várias vezes, eu começo a digitar respondendo a pergunta da pessoa. Aí eu tenho que apagar tudo, não, falar: oi, boa noite, tudo bem? Tá. Às vezes a gente quer pular logo para eu já vou direto também. Nossa. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? A gente já quer resolver o problema da pessoa, assim. A pessoa me procurou para quê? O que ela precisa? E já vai lá e... A gente tem muita dificuldade de não ser prático e objetivo desse jeito. E outra coisa também que acaba interferindo nessa questão da superioridade é porque o colérico ele tem uma perspicácia para conseguir perceber melhor os erros, os defeitos do outro, né? Só que, por outro lado, ele tem dificuldade em enxergar os seus próprios erros e também aceitar esses próprios erros, né? O que pode reforçar ainda mais essa condição de superioridade dele, reforçar o orgulho, né? Isso, eu acho que... Pode. Então, assim, é muito importante que, como a Gabriela falou, o colérico ele aprenda a se rebaixar um pouquinho, né? Assim, a escutar o outro, a ouvir as críticas, né? E ponderar um pouquinho o que as pessoas falam para ele, externalizar depois, colocar isso para fora de uma forma mais elaborada, né? Ele é muito crítico e muito exigente. Então, ele convive com alguém, ele sabe os defeitos daquela pessoa. Isso. E na hora da discussão, da briga, se o colérico estiver ali tomado de ira, ele vai buscar aquilo ali que ele sabe que magoa a pessoa para usar naquela hora. Então, ele precisa ser muito controlado, porque na hora do ímpeto da ira, ele fica fora de si, né? A gente até colocou na publicação que a gente tem aqui no feed sobre o defeito dominante do colérico, que é a ira, que o colérico tem essa necessidade de controle, né? Ele quer uma segurança de que tá tudo ali da forma como ele pensou, mas justamente no defeito dominante dele, ele perde totalmente o controle sobre si. Né? Ele tenta muito controlar os outros, mas na hora da explosão da ira, ele perde totalmente o controle sobre si. Ele, assim, magoa as pessoas, ele fala o pior, da pior forma. Então, às vezes, até para fazer uma crítica que ele julga que é construtiva, né? No trabalho, com as amizades, ele usa as palavras mais pesadas para criticar a pessoa. E o colérico, acho que ele tem essa tendência, uma das piores tendências do colérico é justamente ao orgulho, à soberba, né? Porque ele vê muito claramente as capacidades e aí muito facilmente ele se deixa dominar pelo orgulho, né? E tem muita dificuldade de ver esses muitos defeitos, né? Que realmente, até por essa questão do lado racional talvez mais forte, você acaba sendo meio insensível e dominado pela ira. Realmente, você vai usar as piores palavras. Acho que o colérico julga muito fácil as pessoas, né? Se ele
não se deixar, se ele não realmente não se autoeducar, né? Eu acho que foi o padre Paulo Ricardo, quando foi fazer aquele curso dos 4 temperamentos. Eu não vi o curso, mas eu vi as chamadas. Ele estava falando que o temperamento é feito para ser transformado, né? E é interessante isso, porque assim, eu vejo, as pessoas se interessam muito por esse assunto, né? Eu tava até vendo, tem muito comentário aqui, não tô conseguindo ver, mas uma pessoa falando, nossa, mas tal coisa é de sanguíneo, não é de colérico. Assim, pega uma coisa, é muito parecido signo, sabe? Mas, gente, as coisas não é tão preto no branco, branco no preto, né? A gente tá falando aqui de coisas gerais, mas a gente tá falando de seres humanos, né? Cada um também tem uma história, uma experiência. A gente também não sabe o quanto cada um tá evoluído ou não na busca das virtudes. Enfim, tem uma série de coisas. A gente sabe que tem uma misturinha, às vezes, né? Você é colérico, mas você tem alguma coisa de outro temperamento. Então, gente, não encarem isso como uma coisa, né? Vocês podem falar disso melhor do que eu. Mas Não, isso que você estava falando dos coléricos, né, se tenderem a ser meio cruéis, justamente, assim, viu o defeito que ele não tem no outro? Lerdo. Não, isso daí, né, colega de trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhava fora, claro, eu não falava, mas eu tinha muita dificuldade de lidar com os colegas, com as pessoas que trabalhavam comigo ali na mesma equipe, né, na mesma mesa ali. A pessoa que não tá no mesmo ritmo de trabalho que você, nossa, velho, eu queria morrer, assim. É complicado. E é engraçado porque o colérico também é muito competitivo, né? Eu tenho isso muito forte em mim, muito forte. Eu tento, já melhorei muito, assim, mas eu lembro que esses dias eu falei para umas amigas no grupo do WhatsApp de mães, que na época do colégio eu sempre gostei muito de atividades esportivas. Tudo de esporte eu amava. Fiz 10 anos de natação, eu participava de todos os campeonatos na escola, eu amava, sempre amei. E ia assim, com sangue no olho, entendeu? Assim, eu ia para ganhar. E tinha o pentátulo na escola, sabe? Aquela modalidade de 5 atividades que você faz uma vez. Eu ganhei vários anos seguidos. Eu brinquei que assim, eu preferia ter uma fratura exposta do que chegar em segundo lugar. Eu tinha que ganhar. Eu lembro que assim, na corrida, gente, eu podia cair de boca e quebrar o dente, mas eu chegava em primeiro lugar. Isso é muito do temperamento, sabe? Assim, às vezes você vê o outro lá, o fleumático, ele olha pra você e fala, minha filha, pra que esse desperdício de energia vital? Entendeu? É muito Eu tô achando engraçadíssimo. Tô achando engraçadíssimo aqui o pessoal perguntando, né? E como amar os coléricos, né? Gente, eu tô falando como amar os coléricos nas entrelinhas da nossa conversa. Mas nós vamos focar agora nessa questão. Vamos falar agora mais detidamente sobre como amar os coléricos. Nós veremos a partir de agora que não é difícil amar os coléricos. A gente só precisa de um certo esforço. Os coléricos são pessoas amáveis, são pessoas adoráveis, né? E não é só dormindo não, viu? Não é só dormindo não. Eles podem ser adoráveis. Acordados, eles são os melhores. Mas assim, uma coisa que eu vi que é muito interessante no colérico, que o Thaís estava falando agora há pouco, essa motivação que tem de buscar, de conquistar as coisas. Aí ele quer ganhar o mundo, o colérico quer ganhar o mundo, ele quer fazer tudo, ele quer o sucesso, ele quer ser virtuoso. Então assim, ele vai atrás. E para quem convive com colérico, é muito importante ajudá-lo a direcionar essa energia dele para o lugar certo. Que o colérico é assim, como se ele estivesse descendo ladeira, assim, direto, ele já está no impulso. Então, se ele não estiver descendo para o lugar certo para pegar o impulso e subir no embalo, ele vai para o lugar errado. Então, quem convive com ele, é importante ajudá-lo. E como pode fazer isso? Não é ficar criticando, não é ficar, sei lá, jogando indiretas para ele, né? É sempre buscar incentivar quando ele estiver indo para o caminho certo, elogiar, né? O colérico gosta muito disso, inclusive, né? Vocês já vão notando aí, colérico gosta de ser elogiado. Sempre tentar elogiar antes de fazer uma crítica, né? É muito importante para o colérico, senão ele vai achar que você está olhando só o erro dele, ele já vai começar a contestar, querer falar os acertos. Então, é um jogo de cintura ali para você conseguir fazer uma crítica de um jeito que ele vai ouvir, né? Que ele vai te dar créditos. Sim, então assim, as pessoas também, de certa forma, elas têm que ter um tom correto de conversar com o colérico, porque senão é o que a gente sempre fala aqui. Senão a gente vai estar jogando álcool, gasolina no fogo, né? Então não vai resolver muitas coisas. Então quem convive com o colérico tem que ter um manejo diferenciado, né? Como você estava falando do Diogo aí.
calma, paciência, né? E começa a conversar e ajuda ele a... É porque, assim, o colérico é muito racional, né, Thaís, como você falou. Ele enxerga tudo muito longe, ele quer porque quer. Então, assim, é importante ter alguém que ajude a parar, a pensar, a equilibrar, a dosar, né, bem as coisas, a direcionar para onde ele quer ir, porque senão, assim, ele vai sem pensar muitas vezes. É. Como É, eu ouvi também o padre Paulo Ricardo falando, né? Se você se agarra muito o colérico, né? Essa coisa magnânima, nananana, aí você vai correndo, mas você vai correndo pro inferno, né? Então também não adianta. Você tem que saber dosar e colocar essas coisas na direção certa, porque justamente, né, os coléricos que são grandes líderes e pessoas que gostam disso, podem se tornar também grandes ditadores, né? Falam que entre os maiores ditadores da história existiam coléricos capazes de atrocidades, né? Mostrando que se você não é capaz de educar o seu temperamento e se dominar negativamente, é péssimo, né? Então a gente precisa dominar muito essas tendências. existe uma busca no colérico, já que ele tem tanta energia, ele é essa pessoa da ação, existe uma tendência nele a buscar coisas muito grandes, a sempre fazer da forma mais perfeita, mais excelente. Mas se toda essa excelência, se toda essa exigência que ele usa para chegar o mais próximo possível da perfeição for na direção errada, ele vai ser ótimo em ser péssimo, sabe? Ele vai conseguir muito longe em ser ruim. Sabe? Ou se ele for mal, ele vai ser muito mal. Se ele for rígido, ele vai ser muito rígido. Então, quem convive com o colérico é bom sempre tentar direcioná-lo nesse sentido. Não é fácil tentar direcionar um colérico, mas você tem que saber manejar, né? Como o Thaís falou aí sobre o Diogo, que espera ela passar os ímpetos, né, da impulsividade para depois falar, não, tá tudo bem, a gente vai resolver e etc. Isso é muito bom para o colérico, porque ele consegue colocar para fora aquele primeiro ímpeto de falar que vem em nós, mas ele não se desespera, porque se você não tivesse uma pessoa como o Diogo, por exemplo, para te trazer para o lado racional e falar, não, vai ficar tudo bem, a gente vai resolver, provavelmente você desanimaria com o projeto. Porque o colérico é como fogo, né? Então, à medida que ele vai ter problemas, obstáculos com os projetos dele, esse fogo vai arrefecendo. Então, pode ser que se não tiver uma pessoa próxima dele para motivar ali naqueles momentos estratégicos, o fogo se apague e ele desanime de um projeto. Porque ver progresso constante é muito importante para o colérico. Então, às vezes, ter alguém para motivar, para falar assim, não, tá tudo bem, a gente vai conseguir resolver. Isso estabiliza o colérico de modo que ele consegue já começar a pensar nas soluções, porque ele é muito prático com isso também. Entende? Então vem aquele momento de desespero, de como pode, como aconteceu, como ousas dar errado, né? De circunstância. E aí a gente fica nesse desespero de que alguma coisa deu errado, mas se tiver alguém para nos estabilizar ali, a gente já consegue entrar no modo solução muito rapidamente. Até você estava falando disso, eu lembrei também da vida espiritual, né? Que isso também é particular, né? Acho que cada temperamento tem uma dificuldade específica com a vida espiritual. E o colérico, justamente nessa ideia de autossuficiência, muitas vezes ele acha que ele já faz certo, né? Ele tem alguma coisa ali que ele é bom, ele faz. E não adianta, né? Eu tava vendo também algum padre falando de temperamentos e falando sobre isso. Por exemplo, um colérico, para ele, pode ser fácil se impor muitas coisas rígidas, corporais. Então, nossa, na quaresma eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me impor um monte de disciplina que é difícil. Mas ele não está se santificando, porque aquilo para ele é fácil, vai até encher o orgulho dele, né? Então, não adianta você, da sua cabecinha orgulhosa, tirar aquilo que você acha que vai fazer você mais santo. Não vai. Na verdade, está alimentando o seu orgulho, a sua soberba, né? Tem, inclusive, para os coléricos, eu indico muito que leiam o livro de São Bernardo de Claraval, que é dos graus da soberba e da humildade. É muito bom esse livro. Nossa, para os coléricos é obrigatório. Deve ter na Alexandria Católica para baixar. Aquilo ali é meditação mensal para os coléricos. Eu acho que para os coléricos ajudaria muito ter um diretor espiritual, porque o colérico, aí ele vai aprender a ser obediente, a ser humilde, a ouvir. E como você tem uma autoridade ali muito, muito clara na sua frente, né? Você não vai ficar batendo boca com o padre,
né? Às vezes com o marido ali você se sente namorado, mãe, pai, você se sente confortável para dar uma pisada, para subir a voz, para impor a sua vontade, né? Mas um diretor, alguém que claramente tem uma autoridade sobre você, com certeza vai ensinar muito para um colérico a baixar a bola, a ouvir, né? Ouvir os seus defeitos. Aí o diretor pode falar, ou um padre, um confessor, alguém que seja bom, ajudar o colérico mesmo a falar, não, isso daqui, né, tá te levando para o mau caminho, né? Não tá te ajudando. Então, acho que para um colérico muito específico, assim, acho que para todo mundo, né? Mas um colérico realmente, para aprender a ouvir e ver os seus próprios defeitos, um diretor, alguém com uma autoridade que possa ajudar, com certeza ajuda demais um colérico a se desenvolver, né? Sem dúvida. Outra coisa que o pessoal já deu dica aí nos comentários mais cedo, não foi agora não, mas eu reparei, hein? O pessoal indicou a ladainha da humildade. Também. É muito bom o colérico ter o diretor espiritual, porque como ele tem essa tendência a querer liderar, controlar e manipular e etc., lidar com figuras de autoridade é um pouco difícil para os coléricos. E o colérico muitas vezes não se submete à vontade de Deus, ao querer de Deus, justamente porque ele quer controlar. Ele tem essa necessidade de controle, ele tem essa necessidade de que as coisas aconteçam do jeito dele. Então, ter um diretor espiritual é bom para você já pegar o hábito de se submeter a alguém, de se submeter a uma autoridade, para o seu coração ficar mais dócil para se submeter a Deus também. Exatamente. É perfeito. É isso. Às vezes o colérico ele encontra dificuldade também para elogiar as pessoas, para reconhecer, né, o que as pessoas fazem, para elogiar, para falar assim, dar um feedback positivo, parabenizar, nossa, seu trabalho foi muito bom, porque ele adora ser elogiado, né? E as pessoas rapidamente percebem que conseguem as coisas com o colérico dessa forma. Mas é muito importante para ele exercitar a humildade e para ele exercitar esse olhar mais sensível para o outro, né? Até para que ele trabalhe a paciência de lidar com as pessoas que têm um ritmo diferente que ele. A elogiar quando as pessoas fazem as coisas, porque talvez não foi no ritmo dele, no tempo que ele pediu, mas a pessoa deu o melhor de si. Então, exatamente. Se aquela pessoa deu tudo que tinha, é claro que ela merece elogio, entende? É claro que ela merece ser parabenizada, ela fez o melhor que ela pôde. Não era do seu jeito, mas ela fez o melhor que ela pôde. Acho que isso daí me lembrou uma coisa também que eu tento sempre lembrar, assim, o colérico também precisa exercitar muito a compaixão, a ternura mesmo, né? Um modo mais sensível no trato com as pessoas, né? Realmente olhar, porque às vezes a gente tem um olhar muito utilitário, assim. Se essa pessoa é lerdo, não tem ali, ó, alguma coisa boa, não tá no mesmo nível, sei lá o quê, não vou dar atenção, não vou conversar, não quero nem amizade, sabe? E não é assim. Se a gente olha, as coisas podem mudar muito, assim. Uma coisa que você me lembrou de elogio é falar do trabalho, né? Que no começo a Estela Maris era eu, o Diogo aqui cuidando de tudo e a dona Bernadette costurando, a minha sogra. E depois entrou a Bruna no ano passado, que é minha cunhada. A Bruna é melancólica. E é engraçado, porque quando ela entrou, assim, ou tinha ajuda ou tudo ia pelos ares. Eu tava a ponto de explodir, eu tava grávida da Helena, a loja crescendo muito, muito, muito trabalho, ainda tomava conta de tudo, das redes sociais, de fazer pacote, e-mail, tudo. Tava uma loucura, uma loucura. E aí ela entrou, e aí eu falei, gente, eu vou passar pra ela. E aquele negócio de delegar, nossa, foi muito difícil pra mim. Então, assim, nossa, mas ela vai responder as clientes como eu respondo? Será que ela vai ter o feeling de entender o jeito que tem que falar? Qual é a pegada aqui que eu quero? E eu ia explicando. E o e-mail, e fazer o pacote ali, fazer o laço, o jeito. É muito engraçado. A Bruna é maravilhosa, a gente se dá tão bem, tão bem, tão bem. Ela é tipo minha melhor amiga, assim. Mas a gente dá risada, porque ela fazia, quando ela aprendeu a fazer o pacote, tão devagarzinho, o lacinho, ela ficava o lacinho, e eu olhava aquilo assim, ó, tipo, eu já teria feito 4. E aí conversando, e aí assim, eu amo ela, mas assim, enquanto eu tava vendo, eu falava, não conversa, faz,
faz, trabalha, vou sumir daqui pra ver se você faz mais rápido. E assim, porque você não. É muito difícil, sabe? É quase uma sessão de tortura, assim, você vê uma pessoa num ritmo diferente. Mas assim, aí na racionalidade você vai lembrando, ela está começando agora, ela vai aprender, vai pegar o jeito. Enfim, resumindo, faz 1 ano que a Bruna está trabalhando com a gente. Ela domina 100% pela nossa gerência, domina 100% dos processos. Ela faz hoje, eu sei que ela faz a comunicação com as clientes melhor do que eu faria, eu tenho certeza disso, eu vejo isso nos resultados da loja. Então, assim, isso me ensinou tanto, tanto. E justamente, semana passada eu fiz questão de agradecer ela, assim, sabe, do fundo do coração, realmente parar, porque a gente não para, a gente não quer se dar o trabalho, sabe, de parar, fazer um áudio, sabe, nossa, que incrível, que resultado maravilhoso, olha como valeu a pena, sabe, tá muito melhor do que se estivesse na minha mão, sabe, graças a Deus que eu fiz isso, assim. E é difícil, assim, mas é um movimento que acho que se a gente ultrapassa essa barreira, a gente vê que é possível, né? Que realmente, às vezes as pessoas fazem melhor do que a gente mesmo, que é muito capaz, que a gente pode delegar, enfim. É uma dificuldade também do colégio. De delegar, mas eu acho que essa questão de delegar para o colérico, não é o difícil para ele não é delegar, é não controlar a situação. É. Eu acho que para ele o mais difícil é isso, porque ele quer ter o controle. E aí, como você falou, é muito importante quando ele começa a entender que os outros também fazem bem do jeito deles. É igual a questão do melancólico. Para você, talvez não está perfeito o jeito que o outro está fazendo, mas talvez ali é o 100% dele, é o melhor que ele está dando. Então, a gente tem que, sim, valorizar essas questões, né? E aproveitando aqui, outra coisa também acho importante de falar, que você já estava falando dessa questão da conversa e tudo mais, o colérico, para ele é muito importante ter alguém em quem confiar. Porque ele não é uma pessoa que fala dos seus Sim. sentimentos mais profundos, Sim. fala do que ele está sentindo, o que está se passando. Ele quer sempre, assim, manter aquela posição de durão, de que está dando conta de tudo sozinho, né? De que ele é muito forte. Então, é muito importante ter alguém do lado dele para mostrá-lo, assim, que é uma pessoa de confiança, que é uma pessoa, assim, que pode contar, né? Para que ele possa, de fato, se abrir. Inclusive, isso é um ponto muito interessante que ajuda muito o colérico com o seu nervosismo, com a sua cólera, porque muitas vezes, se o colérico ele conversar sobre o que ele está sentindo, essa ira ela vai escapando um pouquinho, né? Deixa de acumular para ele ter que explodir. Então, é como se fosse uma válvula de escape mesmo para o colérico, que é muito importante. E as pessoas que convivem com ele têm que buscar ajudá-lo nesse sentido. É verdade, é verdade. Até falando um pouquinho mais da convivência familiar, é uma coisa que, assim, independente de temperamento, se a gente lê bons livros de formação, né, de família, livros católicos, enfim, a gente vê o quanto é importante a gente suportar, não reclamar ou conversar, né? E, assim, tem uma dupla coisa. A mulher tem um problema de pôr para fora de maneira clara e objetiva, né? O que ela tá passando ali. Eu não tenho tanta essa dificuldade, eu sou muito objetiva, só que aí eu já, pá, né? Aquela coisa do colérica, dá uma vomitada. Então, assim, muitas vezes, sabendo que eu vou ter uma reação exagerada, você prende, né? Então, é o que você tava falando, é muito fácil, às vezes você tá ali meio que sobrecarregada, sei lá, né? Tá fazendo muita coisa, é o almoço, a criança chorando no seu pé, e tem que limpar, e eu tenho trabalho, e o fornecedor, e você tá ali com 1000 coisas, às vezes o seu marido tá mais tranquilão, e ele não tem ali sei lá, o ímpeto de levantar e te ajudar, normal, o homem tem uma cabeça diferente, e o meu é fleumático, ele ainda não tem essa super atitude, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber conversar de uma maneira adulta, calma, racional, né? Nem explodir. Tipo, eu vejo muito isso nas mulheres, né? Elas vêm falar assim, simplesmente vai lá e vomita no marido. Você não me ajuda, você não faz nada, você é inútil, fica aí o dia inteiro no celular ou jogando videogame, só aquilo. E aí o cara, tipo assim, né? Nossa, ele nem tava sabendo o que tava acontecendo. Ou parece criança, né? Isso também é muito comum no namoro. Não fala nada, tipo, sei lá, tá incomodada com alguma coisa, só bufando, né? A mãe pela casa, passa bufando assim, passa pelo marido pra ver se ele se toca, só dá uma bufada ou bate o pé mais forte no chão, assim. Você tem que saber aqui o que tá rolando. Não, gente, tem que
tem que ponderar, né? Botar pra fora de maneira calma, tranquila, racional. As coisas funcionam assim. E exatamente, quando fica guardando muito, fica mais nervoso ou mais nervosa e acaba falando de uma forma mais grosseira, né? E Isso. quando não, ele fala assim, ei, vai ali, faz tal coisa, ó, tá na hora, né? Então, como você falou, é importante, assim, respirar fundo, concentrar no que tá precisando, falar assim, fulana, eu tô precisando de tal coisa, você pode me ajudar, né? Isso. Sempre falar com todas as letras, porque o colérico não pode achar que o que é óbvio para ele é óbvio para as pessoas. Isso, exatamente. O marido tá deitado no sofá, mas ele nem se tocou. Homens não leem sinais, homens não entendem. Você tem que falar com todas as letras. Eu preciso de ajuda em você me ajudar aqui. As mulheres ficam revoltadas. Meu marido não vê que eu tô louca aqui com essas crianças e a comida. Ele não vê mesmo. Não vê, gente. Não adianta. Né? Você dá um piti, explodir ali. É o que você tava falando. Calma, respira. E assim, eu percebo que isso funciona muito bem, sabe? Eu vou lá, controlo. E é o que eu tô falando, ó. Você tá mais tranquilo aí agora? Vamos fazer o seguinte, eu tô fazendo almoço. Eu falo pra ele, fica com as crianças, eu vou fechar a porta da cozinha, que aí eu me concentro aqui. E também, assim, quando vocês forem mães, você vai ver, por exemplo, um bebê menor, ele é muito apegado na mãe. Muito, 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 muito. Até 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos é uma loucura. Mas, assim, se ele não tem a visão da mãe, ele relaxa um tempo. Claro, se ele tá alimentado, se tá tudo bem. Então, assim, às vezes a Helena tá ali no meu campo de visão, não adianta, ela não sai do meu pé. As mães ficam loucas, né? Então, quando o marido tá em casa, está tudo bem, fala, ó, eu vou fechar a porta, fica aqui com as crianças brincando, que, ó, eu tenho que fazer o almoço, então eu tenho que estender roupa na máquina, eu já vou fazer tudo ali na área de serviço, nanana, e daqui a pouco a gente almoça todo mundo junto. Aí ele fala, beleza, ótimo, entendeu? Eu fecho a porta, arrebento lá com as coisas que eu tenho que fazer. Eu amo, porque aí, pra mim, o problema não é fazer. Eu faço muito feliz, faço tudo. O problema é a criança ali te pentelhando e tal. Isso é muito complicado, né? Então, assim, sabe, conversando resolve. Às vezes a mulher não fala e aí a criança fica ali. Aí, dependendo da mulher, ou ela começa a chorar. Eu não tenho muito essa tendência, assim, né? Eu fico mais nervosa. Mas a mulher fica muito, né, triste, angustiada, enfim. Tem que falar, né, gente? Independente do seu temperamento, se a gente dialoga e de maneira calma, ponderada, tudo a gente melhora. Por isso que a gente fala, né? Temperamento tal com tal dá certo, não dá certo. Se você estiver disposto, tudo pode dar certo. Tem que estar disposto, muito. Agora, uma coisa que você tá falando, assim, o colérico, ele gosta muito de ajuda, sobretudo quando ele tá sobrecarregado. Mas uma coisa que o colérico odeia, pelo menos que eu observo pelo que eu estudo, é que ele não gosta que entra nas coisas dele sem pedir. Então, você tá fazendo uma coisa ali e a pessoa chega e enfia na mão. Nem Ele pensar. odeia isso. Nossa, você quer matar o colérico e fazer isso, né? Então, assim, é chegar, nossa, eu tô vendo que você tá precisando de tal coisa, posso te ajudar? Né? Ou você quer ajuda com tal coisa? Não entre no meio de algo que o colérico tá fazendo, que vai deixar ele muito nervoso, né? Ele vai se Exatamente. sentir ofendido, ele vai achar que você tá falando assim, Subestimando, né? implicitamente que ele não tá fazendo legal, ou está subestimando, né, a capacidade dele. Então, assim, é bom chegar e conversar antes, né? É verdade, exatamente. Você está fazendo a sua atividade ali, você quer uma ajuda periférica ali. Então, faz outra coisa que eu tô dominando esse negócio aqui. Não quero que você faz isso aqui, né? Você faz isso e eu faço isso aqui. E geralmente a gente delega, né? Você faz isso aqui, né? E eu faço isso aqui. Mas assim, tudo bem. Se o colérico, ele domina, né? Tem uma noção legal, isso funciona muito bem na família, porque o colérico é bom nisso. O colérico, ele sabe elencar as prioridades, ele sabe ser produtivo, né? É uma pessoa ativa. Então, assim, isso é muito positivo para a família, né? Até o meu marido fala, ele não reclama, ele dá graças a Deus, né? Que eu gosto... é uma loucura, assim, não sei nem como eu falo assim, eu acho que daqui a uns 10 anos, eu brinco, eu acho que a minha bateria vai arriar, porque eu sou muito cheia das coisas. Tem criança, mas assim, eu amo receber visita, eu invento de chamar 6 amigos, aí eu faço 5 pratos diferentes, eu amo cozinhar. E aí, assim, a galera vai embora 1h da manhã, ainda vou pra cozinha lavar todas as taças, eu entro madrugada dentro, feliz, lavando tudo, vou dormir com tudo nos trinques, entendeu? Não tem problema, assim. Mas tem que ser do meu jeito, sabe? Eu escolho cardápio, eu vou no mercado, eu
eu faço, eu aconteço ali, tudo certinho, entendeu? Então é assim, mas enfim, a gente tem que sempre dar uma baixada na bola, né? O colérico é muito movido a desafio, né? Então, quando você pega um desafio grande, um jantar grande para fazer, um projeto grande para executar, assim, você encontra forças naquilo, né? E aquele momento ali pode ser, para alguns outros temperamentos, pode ser totalmente extenuante e desgastante. Para o colérico, enquanto ele está ali colocando energia para fora, fazendo alguma coisa, principalmente se é por um projeto que ele acredita, se é para uma pessoa que ele ama, ele vai colocar tudo que ele puder ali, sabe? Ele vai tentar fazer da melhor forma possível, porque o colérico ele precisa ser exatamente dirigido pela excelência no amor. Ele tem que tentar ser excelente no amor, né? E aí quando ele vai se educando nisso, na humildade, no amor, ele vai, sem dúvida alguma, ele vai conseguindo ser mais sensível, mais tolerante, mais paciente. Ele vai conseguindo enxergar o outro, porque o sanguíneo, por exemplo, ele tem muita facilidade com isso. Ele tá ali no meio da galera pela presença do outro, pela diversão, pelo momento ali. E o colérico tem essa visão mais utilitarista das pessoas. Sim. E à medida que ele vai, assim, eu só vou fazer amizade com fulano ali, porque eu sei que fulano é bom com isso, bom com aquilo e etc. Quando ele vai adquirindo esse olhar mais sensível, ele vai conseguindo olhar para as pessoas com amor, né? Tolerando, não, aliás, não só tolerando as dificuldades dos outros e o ritmo dos outros que é diferente dele, mas amando de forma paciente, né? Assim, olha como essa pessoa pode me ajudar a exercitar essa virtude, né? Da paciência, da humildade. Então, dá autonomia para o outro para liderar em alguma coisa e não liderar o tempo todo. Porque, principalmente na clínica, eu atendo muito mulheres coléricas que elas acabam fazendo tudo em casa e se sentindo sobrecarregadas porque não querem delegar, porque não querem confiar, porque não querem abrir mão do controle total da casa, né? Então, à medida que ela vai amando e exercitando a humildade e a paciência, ela vai se sentindo mais tranquila, em paz, né? Então, acho que amar o colérico e ajudá-lo a amar os outros com essa sensibilidade é muito importante, é muito interessante para que haja um equilíbrio das forças ali no temperamento. E eu acho, até pelo tema da live, né? Como amar um colérico, eu acho que um colérico ele se torna muito amável quando justamente ele usa toda essa potência dele, que é realmente muito grande, para servir, né? Então a gente fala sempre de servir e assim, é isso. Então, se uma mãe, se um pai colérico bota toda essa energia para servir a sua família e com esse olhar, né? Com essa humildade, com essa paciência, nossa, a família tende a ganhar muito com esse temperamento, né? Então a gente precisa muito buscar isso, assim. Estudando um pouquinho os temperamentos, assim, eu tenho buscado muito esse olhar mais sensível, que sempre foi uma dificuldade para mim. Eu sempre via muitas coisas como frescura, porque, assim, vocês são psicólogos, eu vou entender muito bem essa questão, assim. Coisas muito emotivas e sensíveis para mim, eu não sei, eu acho que além do temperamento, em mim não pega, eu tenho muita dificuldade de entender isso no outro. Então, por exemplo, sei lá, agora esse pânico do Covid. A minha tendência é falar, gente, esse povo é retardado, para. Assim, tem gente na minha família que tá em pânico, mas assim, meu Deus, é o apocalipse zumbi e tal. Ontem uma tia deu dor de garganta nela, ela já chorou desesperada, deu um ataque de ansiedade. Isso pra mim, eu olho pra isso, eu sabe? A minha tendência é falar, não tem condição um negócio desse, eu não consigo compreender, sabe? Pelo amor de Deus, não é um ebola, sabe? Calma. As pessoas veem as coisas de maneiras diferentes. A mesma coisa quem tem crise de ansiedade, quem tem depressão. Quando eu era mais jovem, eu achava muito que essas coisas, depressão, todo mundo tem depressão. Nossa, deu um probleminha, tá muito, depressão, tô depressivo. Não, existe, né? Isso aflige muitas pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu aprendo. Eu sei que é muito do temperamento. E a gente tem que olhar, né? Ter esse olhar mais sensível. Às vezes, o que não pega tanto para mim, pega, assim, no outro. E eu tenho que ter esse olhar de empatia. Eu acho que isso também é uma grande dificuldade do colérico, né? Ele tem empatia, assim, pelo outro, pela dificuldade do outro. Ainda mais se é uma dificuldade que ele vê que ele não tem.
Então, nossa, eu não sofro tanto com isso. Como que alguém sofre por isso? É aquela, eu vi um psicólogo uma vez, eu não sei se vocês já viram, um psicólogo da internet também, que fala os 4 temperamentos na guerra. Vocês já viram isso? Não. É muito interessante que ele fala, né? O colérico é aquele que, assim, o presidente apareceu hoje lá na televisão e falou, amanhã tem guerra, todo mundo convocado. O colérico é aquele que fala, beleza, já pega a arma, vou lá morrer como Marte, tô aqui, ó, peito aberto, pode furar. Ele quer o heroísmo, ele quer a ação, a emoção. Aí eu não sei se era o fleumático, um se esconde atrás do outro, fala, você tá maluco, não me chama não, finge que não me viu, sabe? Bota debaixo da poltrona. Então, assim, é isso, sabe? O outro morre de medo. Tudo bem, entendeu? Não é todo mundo que reage às coisas da mesma maneira. E a gente tem muita dificuldade de ver, né? Então, quando a gente tem esse olhar empático e realmente se bota para servir os outros, toda essa energia, esse ímpeto, aí a gente começa a fazer bem e começa a ser verdadeiramente amável. Sim, exatamente. Agora, é muito bonito isso aí, Thaís, é porque, assim, a gente falou tanta coisa aqui de colérico, mas, assim, eu acho que não é válido só a gente falar como amar o colérico, mas eu acho que também é importante a gente dizer como ser amado pelo colérico. Porque quem não é colérico, quando a gente fala colérico, aí já dá aquela impressão daquela pessoa que só briga, que só é nervosa, mas não é bem assim. Quem não é colérico, gente, precisa muito se aproveitar das qualidades do colérico. Como a gente fala, o fogo, ele pode tanto destruir, ele pode causar incêndio, né, queimar todo o ambiente à sua volta, como ele pode iluminar a vida das pessoas. Então, assim, é não só amar o colérico, mas ser amado por ele, se aproveitar das qualidades dele, de ser uma pessoa motivadora, de ser uma pessoa que tem iniciativa, de ser uma pessoa super produtiva e aprender com ele também. Porque o colérico, ele é assim. Pelo menos o que eu percebo, ele tende a reagir muito à forma que as pessoas o tratam. Então, se as pessoas são educadas com ele, ele tende a ser educado também. Se as pessoas já são agressivas com ele, já falam com um tom de voz mais alterado, ele tende a ser assim também com a pessoa, né? Então, assim, é importante quem convive com ele ter esse manejo assim na forma de se comportar e também na forma de ser impactado por ele, porque a gente consegue aprender muito com o colérico também. E se você convive com o colérico, tente sempre buscar ser melhor. O colérico ele é muito movido por buscar ser melhor, ele mesmo. Então, ele nutre uma admiração muito grande pelas pessoas que também têm essa vontade de serem mais, de serem melhores, né? Mais virtuosas, mais empáticas, mais habilidosas, mais sacrificadas. Então, o colérico também você vai conseguir ter uma troca muito boa com ele se você tiver nessa busca por ser melhor. Né? O temperamento dá essa possibilidade de ele conseguir as coisas com obstinação. Ele não desiste com facilidade. Então, todo mundo pode ganhar se você sempre estiver buscando ser melhor também e se beneficiar dessas qualidades do temperamento. Nossa live está acabando. A gente queria agradecer muito, Thaís, por ter aceitado. Foi maravilhosa essa conversa. É um privilégio para nós ter você aqui na página. Foi muito bom, muito obrigada pela presença. Imagina, gente, obrigada a vocês, foi maravilhoso também, aprendo muito, muito, muito obrigada. E nós coléricos, seja menos, gente, vamos baixar essa bola aí. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença. Não esqueçam-se de serem sempre coléricos, preocupados em iluminar e aquecer as pessoas, ao invés de queimar, de destruir. Nós temos muito a oferecer para todos que estão ao nosso redor, se a gente parar de ficar focado só em nós mesmos, né? Muito obrigada, boa noite. A live vai ficar salva no IGTV, tá? Beijo, gente. Beijo. Obrigada, Thaís. Só uma última coisa que me perguntaram. O nome da loja de Thaís é a Estela Maris. Procurem aí no Instagram. Quem não conhece a loja mais legal de todas. É a loja de... loja, gente. Aproveitem, meninas, aproveitem. Uma roupa mais linda que a outra. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Até mais. Thaís. Tchau. Tchau.